Irmão Jessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Pastor Adriano? Sobrou pouco para eu comentar, mas eu creio que foi muito completo aí, o pastor Carlos, pastor Júnior. O que eu vejo disso aí, irmãos, é uma expressão, não sei se aí na região de vocês tem essa expressão, mas tem duas expressões que a gente usa aqui no sul, que chama procurar pelo em ovo, ou procurar chifre na cabeça de cavalo. Você ficar tentando inventar moda onde não existe, inventar coisa onde não existe. É tão simples ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. E lamentavelmente a mensagem ela vem para querer achar tipologia em tudo, vamos dizer, colocar tudo como um grande tipo. Sendo que, na verdade, existe sim a tipologia, eu creio, mas existem coisas que são literais como está escrito. O caso de João Batista foi citado aí. Em momento algum houve ressurreição de João Batista. João Batista, a Bíblia não diz que ele morreu. Foi uma coisa acrescentada à Escritura. E isso é tão grave, a gente leva isso assim, às vezes, levou por muitos anos como uma revelação, mas acrescentar algo à Escritura é tão grave que quando alguém acrescenta, a Bíblia diz que Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, lá em Apocalipse 22. Então é uma coisa muito grave acrescentar ou tirar coisas da Bíblia. Com relação a esse caso de Sara, a Bíblia, a gente precisa voltar, o pastor Júnior já leu aí bastante de Gênesis, mas a gente tem que voltar lá em Gênesis, ver a narrativa, a narração dos fatos pelo escriba bíblico, como é que ele narrou, para ver se realmente existe base para dizer que Sara ficou jovem. Lá em Gênesis 18, do 9 ao 15, está muito claro. O momento em que Deus visita Abraão, o momento em que ele dá a promessa do nascimento de Isaac. No Gênesis 18, a partir do 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. A promessa, nesse momento, está sendo dada e dizendo, olha, daqui, vamos dizer, o tempo da vida, o tempo da formação da vida. Então não foi ali 25 anos, a partir daquele momento em que tem essa cena da tenda, a promessa era, por esse tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei eu ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Vocês entendem do que ela está falando? Quer dizer, como isso é possível? A gente vai ter novamente prazer um com o outro na intimidade, né? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? O próprio Senhor valida o que Sara falou. Haveria alguma coisa, e aqui que está a questão, irmãos, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, quando a gente faz a leitura, quando a gente segue lendo, Gênesis 21,
versos 1 e 2. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Não fala que Sara estava jovem e que Abraão ficou jovem de novo durante esses 9 meses de espera, ao tempo determinado que Deus lhe havia dito. O irmão pastor Júnior citou Gênesis 21, eu estou apenas repetindo, né? E quando a galeria dos heróis da fé vai citar esse episódio, ele vai dizer em Hebreus 11, no versículo 11 e 12, pela fé, Sara, mulher de Abraão, pôde ter um filho, apesar de sua idade avançada, pois teve por digno de fé aquele que o tinha prometido. E foi assim que uma nação inteira veio de Abraão, velho demais para ter filhos. Gente, o texto está escancarado na sua cara, dizendo que eles conceberam sendo velhos, avançados em idade. E o fato é que dele descenderam tantos milhões quanto as estrelas do firmamento ou os grãos da areia à beira do mar. Isso é Hebreus 11, versículos 11 e 12. Então, corroborando com o que o pastor Carlos e o pastor Júnior falaram, quer dizer, você dizer que eles rejuvenesceram e ficaram novinhos é ir contra a Bíblia, é falar o contrário do que o texto bíblico falou, para inventar, para caçar pelo em ovo, para procurar chifre na cabeça de cavalo, para ser diferente. E sendo diferente, então ter uma mensagem de exclusividade, que é uma das características que nós estudamos aqui com a igreja, características de seitas, é ter a sensação de exclusividade. Para quê? Para poder fazer proselitismo e não converter novos cristãos, mas tirar cristãos de outras igrejas para o seu movimento. Esse é o objetivo. Os programas de rádio, os evangelismos da mensagem estão preocupados não em ganhar o pecador que está no mundo, mas em tirar membros de outras igrejas. Então, a Bíblia não diz que eles rejuvenesceram. A Bíblia diz que eles geraram sendo já velhos e avançados em idade. É por isso que, pastor Adriano, falácia é um raciocínio que parece lógico. Exato. Parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso. Então, falácia é um discurso falso que se passa por verdadeiro devido a um raciocínio que parece lógico, contudo é um engano. E eu creio que o termo falácia, ele se enquadra na maior parte das doutrinas que vieram principalmente depois de 1960, porque antes disso pregou-se pouca doutrina. Eu fiquei com pouco tempo com grande parte das mensagens de 1960 para trás, e assim, pouquíssima doutrina, mensagens bem rasa doutrinariamente. Então, assim, a gente percebe que houve uma influência muito grande dos homens que o cercava, né? Principalmente os donos das revistas, né? Voz de Cura e tudo mais, que eram homens que já vieram vacinados para usar alguém para o propósito deles, que era difundir essas doutrinas. Eu perguntaria, né, a cada um de nós, um homem que pregou Ellen White em 1960, né, um pouco antes, conforme ele mesmo afirmou, ter pregado Ellen White, a profetisa dos adventistas, e de repente entender que aquilo não estava certo e entender que ele não podia mais citar o nome de quem ele pregou. Então ele vem e prega Clarence Clark e esconde o autor do texto e do estudo que ele acabou pregando. Então isso me dá muita convicção para entender o seguinte: tudo ali para trás, tudo, as histórias da cabana, do campo das Artemísias, do casamento com Hope, a maneira como foi,
as histórias acerca do pastor Roy Davis, a história confirmada, uma falácia da ponte dos 16 trabalhadores que caíram, da falácia de que uma pessoa morta desceu, conversou e pediu para casar, falou com quem tinha que casar. São coisas que levam um raciocínio a uma compreensão para exatamente o ponto-chave. Aí você vai falar assim, mas por que fazer isso? Para apontar o dedo, mostrar os erros das igrejas, né? Então, quer dizer, usou o termo pejorativo denominação, como se tabernáculo não é uma denominação, e muito pior do que isso, né? Denominar é ter nome, né? Então, quer dizer, gente, olha como nós estávamos assim enredados dentro de uma seita, né? Muito mais do que uma igreja com nome, né? Uma seita. Então, assim, todas as histórias para trás se tornam falhas, porque assim, um profeta que teve visões com 7 anos, com 4 anos começou a ter já sinais, com 7 anos já sinais fortíssimos, de repente visões estrondosas em 1933, para depois chegar lá na frente e falar que errou em pregar os selos baseado em Ellen White. Então, quer dizer, quando disse isso, tudo para trás caiu, né? Então, não existe. Aí eu vinha e usava o termo, né? Não, Paulo, desde o ventre da mãe, foi escolhido, né? Então, esse profeta também foi escolhido desde o ventre da mãe. Então, se foi escolhido, não devia ter errado em pregar Ellen White, sabendo que Ellen White também traz falácias em suas afirmações. Então, é isso que eu queria que as pessoas começassem a pensar, refletir. Como pode um homem que disse assim, da década de 40 para trás, de 1909 até a década de 40, afirmou tantas virtudes, tantos anjos, tantas visões, tantas profecias, e de repente, caí, preguei os selos baseado na Ellen White. Então aconteceu algum problema ali, desligou o GPS, o que aconteceu ali, né? Mas assim, aí você vê a astúcia. Olha, agora você não fala de quem você trouxe, você leva e fala que foi seu, fala que foi do quartinho. Entende? Então hoje eu compreendo bem todo o esquema que aconteceu. Não que desde o início começou errado, mas é porque se ensoberbeceu, caiu na mão de pessoas erradas, cedeu à tentação de fama, né, de dinheiro. É difícil, mas tem mais coisas aí, porque os ataques ferrenhos às mulheres também mostram um problema aí com mulher. Vamos finalizar então, meus irmãos, a nossa live, e eu quero fazer um agradecimento aqui a todos vocês por ter participado aí da nossa programação de perguntas e respostas. Agradecer o pastor Adriano, o pastor Carlos Roberto, o pastor Júnior Fialho e o nosso querido irmão Michael Douglas. E se vocês quiserem fazer uma consideração final, né, agradecimento aí, a gente dá a oportunidade. O pastor Adriano está dado a oportunidade. Agradecemos a todos aí os irmãos que participaram, né, toda dessa live, dessas perguntas e respostas. Tem sido muito produtivo. Temos crescido juntos aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enviando a nossa saudação a todos os irmãos que vão assistir essa programação, que o conteúdo possa te abençoar e trazer mais conhecimento de Deus, de sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, esse é meu desejo. Deus te abençoe. Pastor Carlos Roberto, suas considerações finais. Que Deus abençoe a todos vocês, através de sua graça maravilhosa, e agradecemos também de todo o coração por participar desta live, e estamos aprendendo juntos. Não somos os donos da verdade. Cada pergunta que chega é um aprendizado que a gente obtém através da pergunta. Agradecemos aos que perguntam e que Deus recompense a todos, e o nosso abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor Júnior, suas considerações. Ok, agradecemos aí todos terem
tido esse tempinho aí para participar. Que Deus continue abençoando. Forte abraço a todos. Vamos crescendo, aprendendo cada dia mais, conforme aconteceu hoje, né? Já fiz todas as minhas anotações aqui daquilo que ouvi e eu creio que vai nos enriquecer muito naquilo que precisamos, né? Que é aumentar nosso conhecimento acerca da palavra. Deus os abençoe, um forte abraço. Irmão Michael Douglas, quais são as suas palavras de consideração? Irmão Jessé e companheiros, se você, irmão, que chegou até aqui, até este ponto, é que demonstra, né, real e total interesse em querer aprender sobre a palavra de Deus. E eu me lembrei de Isaías capítulo 28, o que nos motiva, o que nos leva a estudar, a ir atrás, a ficar próximos de Deus, é aquilo que ele nos entregou em Isaías 28, lá no verso 10, verso 9 e 10. Depois você medite nisso. A quem ele ensinará conhecimento e a quem ele fará compreender doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Nós queremos crescer na graça, crescer nesta fé, crescer na sã doutrina. E eu sei que você também quer isso, que Deus possa te encher de bênçãos, que o Espírito de Cristo esteja contigo neste encontro, os próximos, os que virão. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a todos. E eu quero lembrar que esse canal é o meu, é o seu, é o nosso canal Jessé Vídeos. Continue conosco até o próximo programa. Um abraço. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima. Bom descanso. Bom, Jessé, eu vou te mandar aí o link, tá, meu irmão, do vídeo. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço a todos.